A oração cristã é nossa comunhão com nosso Pai Celestial. Observe o desenvolvimento de uma criança. Ela cresce, aprende a falar e se desenvolve ao conversar com seus pais. À medida que essa comunicação entre filho e pais se torna mais profunda, sua mútua comunhão também se aprofunda. A fé do cristão opera da mesma forma. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nascemos espiritualmente. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. Uma das primeiras coisas que ele nos ensina é como orar. À medida que nós, cristãos, aprendemos mais a respeito da oração e chegamos a orar cada vez mais, nossa fé em Deus torna-se mais forte e nosso amor a Ele aumenta e permeia mais profundamente a nossa vida. Embora todos os cristãos creiam em Jesus Cristo, a maioria deles não sabe orar de modo eficaz. É por isso que não crescem corretamente na fé. Pelo contrário, sua experiência e vida cristãs permanecem na etapa infantil. Por isso, meus irmãos e irmãs, conclamo todos os cristãos a que aprendam a orar. A maioria dos cristãos tem o desejo forte de orar com eficácia, mas não sabe nem começar. Muitos ainda desejam orar durante horas, mas, sem terem certeza de como fazer isso, ficam desanimados. Quero ajudar esses cristãos a orar bem e, por isso, estou ministrando a todos vocês. Quanto mais tempo a pessoa ora, tanto mais profundamente poderá experimentar a dimensão espiritual e nela viver. Multidões de cristãos não conseguem orar mais de 10 ou 15 minutos. Esses cristãos nem imaginam o que é orar durante meia hora, 1 hora ou 3 horas. Mas quando a pessoa pratica a oração e se disciplina bem, consegue orar horas a fio. Eu, pessoalmente, desejo que todos os cristãos se capacitem para fazer orações mais profundas e prolongadas. Quando eu era um cristão na etapa da infância, eu também não conseguia orar por muito tempo. Então, à medida que crescia na minha fé cristã e também no decurso dos meus anos de ministério, eu passei a usufruir períodos mais profundos e prolongados de oração. E vim a entender e reconhecer a suprema importância da oração. Através da disciplina, capacitei-me a orar por períodos longos e minha vida de oração aprofundou-se. Quando dei início a uma igreja em 1958, orava cerca de 5 horas por dia. Nisso, estava incluída a oração de manhã cedo, meu horário de oração pessoal no meio da manhã, meu período de oração no meio da tarde e minhas orações ao anoitecer. Parecia-me que eu orava continuamente. Hoje, ainda mantenho um período de oração no mínimo de 1 hora por dia, chegando até 3 horas por dia. E por isso dou toda a glória a Deus. Sem orar esse tanto, eu não poderia receber poder espiritual suficiente para ministrar às pessoas. Mediante a oração, o Senhor me reveste de poder e posso continuar o meu ministério.
Espero com toda a sinceridade que todos os crentes em Cristo orem com mais eficácia e passem mais tempo em oração. Como o cristão consegue orar conforme deve orar? Para orarmos de modo profundo e eficaz durante períodos mais longos, segundo o nosso desejo, devemos tentar descobrir as melhores maneiras de orar. Devemos estudar bem outros métodos e planejar as nossas orações com toda a sinceridade. Mas se não orarmos com fervor e eficácia, nunca conseguiremos orar da maneira que almejamos. Desejo compartilhar com vocês vários métodos que uso em minha vida própria de oração. Gostaria de ajudá-lo a edificar sua própria vida de oração de modo profundo, eficaz e satisfatório. Se eu comparasse a oração a um passeio a pé, a oração de estilo livre seria como caminhar livremente, sem ter em mente nenhum lugar planejado para ir. Conforme meus pés me iriam levando, simplesmente andaria e então voltaria para casa. De forma semelhante, trata-se de orar a Deus segundo meu coração, vai livremente em direção a Ele, sem nenhum roteiro específico de oração, para servir de ajuda. A oração de estilo livre é feita por muitos cristãos. Boa parte da oração congregacional é feita dessa maneira, mas embora haja mérito em orar livremente, conforme a pessoa deseja, a distração ou falta de atenção pode chegar a ser uma desvantagem. Há também certa dificuldade em orar, porque em breve, você ficará sem assuntos de oração. A oração de estilo livre é boa quando você tem pouco tempo e, apesar disso, deseja eficácia. Devemos, porém, ser vigilantes na oração de estilo livre para evitar o tipo de oração que começa com o nosso próprio monólogo de pedidos: dá-me, dá-me. Lembre-se de que estamos falando com nosso Pai Celeste, digno de reverência, temor, que criou os céus e a terra. Devemos então preparar o nosso coração quando nos aproximamos do trono do nosso Pai. Devemos arrepender-nos de nossos pecados e, se guardamos rebelião no íntimo contra Deus e, apesar disso, ainda oramos ao Senhor, as nossas orações não surtirão nenhum efeito. Confie no Espírito Santo para perscrutar o seu coração. Confesse os seus pecados e seja purificado pelo sangue precioso de Jesus, antes de você começar a pedir alguma coisa da parte de Deus. Embora oremos de modo livre, precisamos aproximar-nos de Deus com sincero agradecimento e palavras de louvor a Ele. Davi, o salmista, louvava a Deus e nos convida assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos. Salmo 95, 2. Devemos lembrar-nos da graça de Deus e de suas bênçãos derramadas sobre nós no passado e agradecê-lo. Devemos também louvá-lo com a alegre expectativa de que Ele, porque nos ama, atenderá às nossas orações. Somente poderemos orar bem quando estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nos sentimos sem jeito, sem saber como orar. O Espírito Santo nos ajuda.
É por isso que sempre exorto os membros da nossa igreja a acolher o Espírito Santo no seu coração e a confiar nele a fim de que os oriente livremente na oração. O Espírito Santo é uma pessoa digna de reverente temor. Ele é o nosso Consolador, que em nós habita e que deseja ardentemente ajudar-nos. À medida que dependermos do Espírito Santo ao orar, poderemos realmente desfrutar de tempos maravilhosos de oração de estilo livre, porque o Espírito ora por nós. Durante o culto de adoração na igreja, ou durante um curto período de oração devocional em particular, esse tipo de oração de estilo livre é de grande benefício para a sua vida. Portanto, ore em todo o tempo. Abra sua boca, fale com o seu Pai, o Todo-Poderoso, que ouvirá a sua oração em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra, em o nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.